Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós iniciamos mais uma aula do nosso curso de extensão, o Lúdico na Educação, né? E com o tema de hoje, o lúdico na educação física. Hoje a gente vai ter uma aula um pouquinho diferente. Hoje tem um bate-papo com uma convidada muito especial. Então, antes de começar o bate-papo com ela, vou fazer uma pequena explicação sobre o lúdico na educação física, né? E os seus benefícios. E após a breve explicação, daí terá o vídeo com ela. O jogo e suas influências na educação física. Com as várias mudanças que vêm ocorrendo durante as últimas décadas, o processo educativo também passa por adequações em diferentes aspectos, como organização, espaço físico, currículo, entre outras, né? A criança, antes considerada um adulto em forma de miniatura, né? Passou a ser vista de outra forma. E o processo educativo passou pelas mesmas transformações. Desta forma, a educação foi repensada e a organização dos currículos foi sendo feita de acordo com a necessidade das crianças. A atividade física já faz parte do ser humano, né? Do cotidiano do ser humano. E este possui plena consciência dos benefícios que esse tipo de atividade proporciona para o físico e o psíquico dos estudantes. Mas esse tipo de atividade algumas vezes é distorcido no especializado setor educativo, o qual questiona os valores que esta tem para a criança, né? O questionamento não se dá pelo lado positivo do esporte em si, mas sim pelos valores antieducativos que o mesmo tem na formação da criança. Assim, o jogo passou a ser reconhecido como ferramenta didática, o qual ensina e ao mesmo tempo traz prazer, criatividade e inovação sobre as práticas pedagógicas, aproximando a criança do brincar e aprender. O jogo também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da criança, pois é através dele que ela tem a possibilidade de vivenciar de forma divertida a sua criatividade no imaginar. As aulas de educação física podem ser desenvolvidas sempre de forma prazerosa, instigante, desafiadora e proporcionando que o processo de aprendizagem seja a cada dia mais interessante e que o aluno não se canse, né? Ou se desinteresse das aulas. Ao utilizar o jogo nas aulas de educação física, o professor deve ter bem claro quais os objetivos, né, que pretende atingir ao final das suas aulas. As relações entre jogo e educação, jogo e cultura, jogo e sociedade, jogo e processos de desenvolvimento da criança, né? E também jogo e a vida são tecidas juntas, né? Então, ele tem que ter claro quais são os objetivos que ele pretende atingir, né? Assim, entende-se que a ludicidade está fortemente presente na vida da criança e é através dela que irá se desenvolver de forma ampla em seu físico, psíquico, motor e social. Antes de o professor utilizar determinada ludicidade como ferramenta didática,
Este deve planejar e selecionar jogos que atendam os objetivos e conteúdos propostos para aquela determinada faixa etária ou para aquela determinada aula, né? Quais são as perspectivas e qual é o público-alvo que ele pretende atingir, né? Os aspectos como o grau de dificuldade, interesse do aluno, caráter desafiador, número de participantes, espaço e material, sendo esses recursos indispensáveis para um bom decorrer da aula, né? No ensino fundamental, os jogos esportivos são focados no lado psicológico, construtivista, sendo baseados nos 4 princípios educativos que dão rumo ao modelo de ensino contemporâneo. Os 4 princípios se baseiam em dosar de significados conteúdos e atividades, né? Então, dosar de significados, conteúdos e atividades, ensinar de forma que a aprendizagem faça sentido, ter significado para os participantes e fomentar a comunicação e a interação em sala de aula, né? Então, esses são os quatro princípios que baseiam essa educação. As atividades lúdicas revelam e apoiam o desenvolvimento do aluno. O professor precisa tomar conhecimento disso e não exercer uma pressão que ignore a fase do faz de conta, do brincar e dançar, né? Normalmente são atribuídas responsabilidades muito precoces aos alunos e assumir as brincadeiras na escola é uma postura que pede muita reflexão aos educadores, né? Dessa forma, percebe-se que o jogo ajuda na evolução do aluno, desenvolvendo seu lado cognitivo, seu lado motor, físico, afetivo, além de facilitar a aquisição dos valores humanos, né, em sua formação. É um excelente meio didático, sendo utilizado para se alcançar êxito no ambiente escolar. Então, com tudo isso, com o conteúdo, né? Portanto, o conteúdo deve estar de acordo sempre com o desenvolvimento e aprendizagem do aluno, né? Formando uma sequência lógica para que este possa aprender da melhor forma possível. O conteúdo deve estar estruturado de forma com que ele aprenda e coloque em prática no seu dia a dia, assumindo perante isso a ideia de que este deve aprender do mais simples ao mais complexo, né? O que se pode verificar nas turmas de ensino fundamental, onde iniciam um ciclo e este segue aumentando gradativamente a sua complexidade perante os conteúdos, podemos verificar o desempenho dos alunos, né? Então, é muito importante ter aquela, vamos dizer assim, escadinha, né? E dificultando devagarzinho, né? Para eles irem aprendendo e conseguirem ir acompanhando, né? Dessa forma, o jogo é um meio de ensino que engloba os 3 blocos curriculares: atitudinal, conceitual e procedimental. A sua atividade de característica lúdica possui um recurso metodológico pensado para obter informações através das quais o aluno adquire atitudes, conceitos e preceitos perante a sua vida. Dessa forma, o currículo se constitui em objetivos, conteúdos, métodos e critérios de avaliação.
Para que as atividades tenham sentido na vida do aluno, o professor deve conhecer o mesmo e, juntamente com seus interesses e necessidades, para ele poder tornar a aula, né, que ela tome um caminho mais prazeroso, né? Somente assim o aluno vai conseguir relacionar o seu cotidiano com as atividades propostas em sala. Cada aluno é único, né? E este aprende de acordo com as suas necessidades. Então, cada aluno tem seu tempo, né? Temos que respeitar o tempo de cada aluno, né? Fazendo com que ele, possibilitando com que ele acompanhe o restante da turma, né? O papel do professor é proporcionar diferentes formas de jogo para que o aluno consiga solucionar as situações, problemas do seu cotidiano, utilizando sempre o diálogo como ferramenta principal do seu processo de aprendizagem, né? Crítica e social. O aluno na faixa etária de 11 a 14 anos, mais ou menos, deve entender que o jogo está ali para ajudá-lo, né? Ou para auxiliá-lo. E que a competição deve ser sempre saudável, não havendo nenhuma forma de preconceito perante os demais alunos e colegas, né? E dessa forma, o que se pretende trabalhar nesta idade é a cooperação, a autonomia e a sua criticidade, né? A educação física é um meio educativo que contribui para a socialização, a autonomia, a aprendizagem básica e expressiva. Também ela contribui muito para a parte cognitiva, né? Comunicativa e lúdica do movimento. As orientações metodológicas englobam os grupos de conceitos a serem transmitidos dentro do papel do professor, né, e do aluno, além do planejamento metodológico e didático. O papel do professor nos jogos é o de ser o animador, né? Flexível, motivador, buscando o interesse do grupo da melhor forma possível, né? Então, tem que prender a atenção do aluno, né, para que se torne prazeroso para ele e ele tenha vontade de fazer aquela atividade, não seja uma coisa obrigatória. O aluno aproveita melhor tanto pedagogicamente como pessoa, né? Ele aproveita melhor a atividade se ela for prazerosa para ele, né? Assim, o professor deverá estimular o aluno a inventar e criar novos jogos, contribuindo para que todos sejam incluídos nas diversas situações lúdicas. Através do jogo, o aluno tende a aprender a tomar as decisões, né? A aprender a tomar decisões, formulando conceitos através da compreensão que o contexto do jogo fornece, né? Nesta forma, é necessário conhecer o jogo esportivo e as suas táticas a fim de extrair o máximo possível de proveito durante o jogo, interligando assim a inteligência, o domínio e habilidades que o próprio ambiente proporciona ao aluno durante as diferentes situações de jogo. A ludicidade também pode ser praticada por todas as idades, já que ela está inserida em todo o desenvolvimento humano. O lúdico deve fazer parte da vida do aluno e das escolas, né? Ele deve fazer parte como meio formador. Deve entender também, primeiramente, o valor que este tipo de atividade proporciona, colocando-a como elemento fundamental no seu currículo pedagógico. Essas atividades
elas não podem mais serem pensadas como algo apenas do currículo de educação física, né? Elas devem ser vistas e trabalhadas em todas as disciplinas, né? Nas mais diferentes matérias, né? Como a matemática, o português, as ciências, geografia, né? Tendo várias formas de estimular o lúdico em diversas disciplinas, né? O resgate da ludicidade deve fazer parte da prática pedagógica escolar. O brincar é fundamental para o desenvolvimento do aluno e a falta disso tudo, desse brincar, né, pode influenciar na sua idade adulta. Então, tem papel fundamental no seu desenvolvimento social, né? Além de contribuir para a sua inteligência, instigando-a a criar, a imaginar, né? E a vivenciar a situação criada, né? Então, além dele criar aquela situação, ele tem que vivenciar aquela situação. O brincar nada mais é do que uma fonte de aquisição de autonomia e equilíbrio emocional. Dessa forma, brincar não é apenas coisa de criança, né? Ou melhor, é sim, né? É coisa de crianças, mas é muito importante eles ter essa visão que é coisa de criança, mas que não é porque você é adulto que você vai deixar de brincar, né? Vai deixar de fazer isso, fazer parte do teu cotidiano, né? O que acontece é que se acredita que ser criança é questão de uma determinada idade. E passada essa idade, quase todos matam a criança que tem dentro de si, né? Não deve continuar sempre essa criança ativa dentro das pessoas, né? Sempre esse lúdico e essa ludicidade muito ativa dentro de todos, né? Seja adulto ou mais senhores, né? Na realidade, uma boa maturidade deveria ser acompanhada de crescimentos em outros aspectos, englobando o ser criança também. Então, pode-se dizer que a brincadeira está diretamente ligada ao ser humano e que esta brincadeira é um importante instrumento de trabalho do professor, já que ajuda no desenvolvimento de várias habilidades e capacidades da criança, não só na sua infância, como também em toda a sua vida, né? A ludicidade também fica meio que atacada quando a educação torna-se complexa e resistente perante a aceitação dessas atividades no ambiente escolar. A atividade é um instrumento de prazer e de aprendizagem, né? Sendo um instigante meio de formação e entretenimento para a criança. Associa-se a brincadeira a aulas de educação física, porque nelas os alunos se divertem, né? Então, se associa muito, assim, que a aula de educação física é feita para brincar, porque é o momento que o aluno sai de dentro da sala de aula, né? E perde como que eu posso dizer? Aquele regrado, né? Que é o copiar do quadro, sentar numa cadeira atrás da outra, né? Ter as fileiras, né? Então, isso acaba na aula de educação física. Então, por ser um momento de distração, né? De descontração, que eles saem de dentro da sala de aula, eles se associam muito à brincadeira às educação física, né? Pensando assim, a educação física é só para brincar. Porque nelas, né, durante a educação física, os alunos se divertem, enquanto na matemática e nas outras disciplinas, né, aprendem coisas tipo, mais sérias, né, e importantes. Então, assim,
só uma questão assim que deve ser mudada, né? Um pensamento que deve ser mudado, que assim como todas as matérias têm coisas sérias para se aprender, né? Basta usar a ludicidade para tudo se tornar mais prazeroso e atrativo para o aluno, né? Então, coisas sérias e importantes, todas têm. A única diferença é a forma de trabalhar, né? Que igual citei agora, que na educação física acaba se tornando mais divertido e mais prazeroso pelo fato de sair da sala, ser algo diferente, né? Então, em que há, em que não há espaço lúdico, né? Então, é considerado mais sérias e mais importantes porque elas não dão tanto espaço para o lúdico. E isso vem sendo mudado, né, constantemente, e é muito importante mudar essa visão, né? Para que os alunos tenham mais prazer em realizar atividades nas outras disciplinas, né? Matemática, português, geografia, enfim, em todas elas, né? O jogo também pode ser usado em diferentes idades. Entretanto, devem ter um objetivo diferenciado a cada período da vida, já que as crianças e adultos tendem a ter intenções diferentes. Através do jogo, o ser humano pode desenvolver-se em diferentes situações, seja no meio afetivo, no meio social, no meio motor ou no meio cognitivo também, né? Se preparando para ser um ser social ainda melhor. Portanto, os jogos e as brincadeiras devem ter uma natureza social que é necessária ao desenvolvimento integral do ser humano, né? Sendo trabalhados como um meio educativo para a satisfação dos jogadores, né? E se acumulando em forma de aprendizado. Assim, cada um assimila a sua vida real e aguarda para um dia ser utilizada. Todavia, né, todo tempo, este tipo de brincadeira deve ter um objetivo claro para que não se torne negativo em suas condutas, né? Assim também podemos perceber que o jogo os jogos, né, influenciam a vida da criança e devem ser trabalhados de formas mais claras, né, através das aulas de educação física e não havendo o aluno como não vendo, né, o aluno como um executador da técnica. Ele tem que ser visto como um sede de movimentos, né? Então, o aluno deve ser visto como sede de movimentos, não como uma pessoa que leva ali à risca a técnica, né? É lógico que as regras precisam ser respeitadas e cumpridas, né? Mas não naquele momento maçante, né? Que tem que ser a bola. Ah, não, você tem que bater assim na bola, porque se você não bater assim na bola, tá errado. Então, pode ser que você bata um pouquinho com o pé um pouquinho mais para lá ou para cá. Então, não tem que tornar o aluno com sede de movimentos, né? O professor deve trabalhar com a diversidade sem excluir nenhum aluno de suas aulas, fazendo assim com que todos tomem gosto pela prática da atividade física, tendo ou não habilidades para certos esportes, já que a escola é um ambiente formador de pessoas conscientes e não um celeiro de atletas, né? Então é muito importante fazer com que eles se incluam, né? Se sintam incluídos, né, na atividade. Porque às vezes é uma pessoa, um aluno, né, que não tem tanta técnica e tanta desenvoltura para aquele esporte, mas é importante ele saber as regras do esporte, ele saber ter noção de como joga o esporte. Às vezes ele não é o melhor, mas ele sabe jogar, né? Ele sabe como fazer.
Então, até acontece, né? Às vezes, quando eu estudava, acontecia nas aulas de educação física. Hoje em dia, não tenho tanta certeza para dizer, mas na hora de escolher o time, o professor escolhe duas pessoas e fala assim: é, a Mariazinha e a Sofia. As duas vão escolher o time. Então, ali, a hora que a Maria escolhe o primeiro, ela vai escolher a que joga melhor, porque ela quer a que joga melhor pro time dela. E assim vai ficando por último a, a criança que não tem tanto desenvoltura com aquele esporte, né? E assim o professor pode mudar isso na hora de formar os dois times, ele escolher, né? Porque ele vai saber mesclar e colocar aquela aluna para que ela se sinta confortável em um grupo que ele veja que está mais equilibrado, né? E nunca esquecendo que eles estão ali para eles se tornarem seres humanos melhores, né? Que o lúdico trabalha isso, né, com eles. E não para eles serem atletas. Então é importante jogar correto, é importante obedecer às regras, mas é importante também deixar claro que ali é um momento de ensino-aprendizagem e não um celeiro de atletas, né? O brincar está muito aliado à psicomotricidade. O brinquedo muitas vezes é considerado apenas um objeto de satisfação para a criança. Mas será que todo brinquedo é um objeto de satisfação? Vygotsky usa como exemplo uma criança pequena que usa chupeta. Ela não se sacia, mas se satisfaz através da chupeta, né? Então ela não consegue saciar o que ela deseja, mas ela se satisfaz através da chupeta. Já uma criança em idade pré-escolar só se satisfaz com o que lhe interessa. E quando chega a outro estágio da idade, ela já não se satisfaz com o brinquedo, quando este lhe traz uma situação desconfortável, desfavorável, né? Assim, a gente pode concluir que essa observação de Vygotsky é que o brinquedo não pode ser considerado um meio de satisfação e que nem toda satisfação está relacionada ao brinquedo, né? Já que este pode ser utilizado de diversas formas em diversas e diferentes idades, né? Vários pesquisadores, como Pellegrini, Smith, Ortega, já constataram diretamente ou indiretamente a importância do brincar no desenvolvimento psicológico do aluno, né? Ao brincar, o aluno tem a possibilidade de aprender tanto dentro quanto fora da escola, né? Mas este brincar não deve ser tratado como algo supérfluo, pois é através desta ação que o aluno pode desenvolver suas inúmeras habilidades, bem como vivenciar novas possibilidades de conhecimento. Uma mesma brincadeira pode tornar diferentes significados, né? Dependendo da idade do indivíduo que está sendo aplicada à prática. Então, dependendo, às vezes a mesma brincadeira para turmas de idade diferente, ela pode gerar um significado diferente, né? Ela vai gerar um significado diferente. Como esse tipo de atividade é bem abrangente, ele pode se tornar significado tanto de cognitivas, sociais, motoras ou afetivas, né? Dessa forma, pode-se entender que o brincar com algo fundamental para o desenvolvimento de habilidades e destrezas dos alunos, né?
é muito importante. Então, porque a técnica é a mesma que você usou nas duas turmas, mas o desenvolvimento e a conclusão que esses alunos tiraram vai ser diferentes, né? Então é interessante você analisar uma turma e a outra, né? Às vezes até da mesma idade acontece de uma turma ser um desenvolvimento diferente do outro, né? Ao brincar, a criança envolve-se em uma atividade psicomotora extremamente complexa, não só enriquecendo a sua organização sensorial, como estruturando a sua organização perspectiva, cognitiva, neuronal, elaborando também conjuntamente com a sua organização motora adaptativa, né? Dessa forma, pode-se entender que os jogos e as brincadeiras, eles contribuem de forma significativa para a vida da criança, fazendo com que ela se desenvolva de forma mais saudável e mais prazerosa, né? Através do jogo, a criança se prepara para a vida, imitando a função social como processo de integração. O jogo toma um caráter livre, né? Onde não há cobranças, nem obrigações, nem exigências, nem propósitos, nenhum tipo de cobrança nesse sentido, né? Apenas ele representa para a criança um momento ao qual ela terá liberdade para criar a sua realidade. Sendo assim, o jogo passa a ter uma enorme importância para o desenvolvimento da personalidade, da própria criança, né? Então podemos entender que o brincar, mesmo que ilusório, né, ajuda a criança a compreender a sua realidade, dando sentido ao que lhe cerca e sendo fonte de estímulos, né, para a criação dos seus pensamentos na idade infantil. Com o auxílio do brinquedo, a criança passa a agir pelas fontes internas e não mais externas. Os seus movimentos não se restringem apenas pelos objetos. Quando se tem um objeto como fonte principal, a criança fica atada, né, a determinada situação. O brinquedo, então, portanto, um importante instrumento de auxílio para a criança compreender o mundo e entender o ambiente e suas situações, né? De acordo com Vygotsky, no brinquedo, os objetivos perdem sua força determinadora. Então, a criança vê um determinado objeto, mas ao mesmo tempo não consegue relacioná-lo com a sua realidade, né? Ele usa a imaginação, né? Sendo assim, a liberdade de ação não é adquirida no instante exato, e sim ao longo de um processo de desenvolvimento. A conduta da criança é determinada pela ação. Ela se utiliza do brinquedo para conseguir entender e perceber o espaço e o ambiente em que está inserida. O ser humano tende por sua natureza, a não analisar separadamente os objetos, né? Isto é, o ser humano analisa por um todo para isso fazer sentido em sua vida, né? A criança também tem o desejo pelo brinquedo e esse tende a instigar a sua criatividade, proporcionando uma sensação de prazer, ou seja, né, o prazer que pode ser definido pela satisfação que ela encontra no brinquedo que ela quer, né? Assim, pode-se dizer que o brinquedo é um ótimo estimulante para a criatividade do aluno, ajudando o aluno
desde os movimentos mais básicos, né? O brinquedo pode ser utilizado de diferentes formas e significados, contribuindo diretamente para o desenvolvimento psicomotor da criança, né? E assim a criança pensa somente em seu mundo. E o jogo acaba tendo um significado muito mais sério para a mesma criança, né? Por isso, a necessidade de incentivar a imaginação das crianças através de jogos, tanto em casa quanto na escola, né? Então, é muito importante cada detalhe do seu dia a dia, os pais ou no momento que as crianças estão na escola, os professores, né? Utilizarem cada detalhe do dia a dia numa perspectiva de ludicidade, né? Trabalhando com a criança, desde a utilização do brinquedo da criança, ou às vezes ela tá fazendo igual. Tá lá com a mãe tá cozinhando na hora do almoço e começa a cantar a musiquinha do 2 feijão com arroz. Então ali é uma música simples, né? Uma música assim passada de gerações e gerações, mas é importante ali, porque ali você tá desenvolvendo, através da musiquinha ali, você tá desenvolvendo com a criança vários sentidos, né? Então agora a gente vai ficar com o vídeo do bate-papo que a gente teve com a Sônia Maria Psaia, que é estudante de licenciatura em Educação Física, né? Da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E depois a gente volta só para encerrar, tá bom? Boa noite, eu sou a Sônia Maria Psaia, eu faço licenciatura em Educação Física na UEPG, eu estou no segundo semestre e hoje a Marcela veio aqui e me convidou para falar sobre o lúdico na educação física e como a gente pode introduzir isso nas aulas no cotidiano. O lúdico vem do ludus, que significa o prazer e o divertimento. Bom, a ludicidade na educação física é onde a gente introduz a brincadeira, o brinquedo e o jogo. Onde tem diferença, a brincadeira é onde a criança, aqueles movimentos e brincadeiras que elas fazem no cotidiano. O jogo é onde tem as brincadeiras, mas nessas brincadeiras tem determinadas regras que você pode, que a criança mesmo pode pegar e determinar as regras do jogo, ou você tem que encaminhar elas para que elas possam fazer as brincadeiras. Já os brinquedos é uma forma delas brincarem e se divertirem com aquilo. Pode ser qualquer tipo de objeto, algo que elas mesmo façam, ou também algo que elas usem para brincar que seja do cotidiano. Então, é a imaginação e a criatividade da criança. Isso pode ser juntado como o lúdico, aonde a imaginação da criança faz a brincadeira. Também podemos falar o que é o lúdico. Ele traz vários adjetivos para as crianças, como o psicomotor, que é aonde você vai desenvolver tanto o pensar rápido da criança, como a velocidade de se movimentar. Então, se você dá uma atividade para a criança onde ela tem que pensar e ao mesmo tempo correr, pular, se movimentar só pelo som, pelo apito, vamos usar como exemplo a brincadeira do estátua, onde a criança está escutando uma música e nisso a música para, ela tem que ficar igual uma estátua. É algo que ela está pensando rápido e usando os movimentos. Também o lúdico introduz o afetivo, que faz com que as crianças tenham mais comunicação, tenham mais afeto uma pela outra, mais a interação interação, deles, né? isso. Uma interação melhor com outras crianças que sejam de outros
classe social, outro tipo de gosto. Então, assim, é algo que vai introduzir ela. Isso pode ser levado para a vida, tanto na educação física como na sociedade, né? Então, daí tem o cognitivo e linguístico, aonde trabalha o mental da criança, né? Que entra bastante também nesse psicomotor. Tem o social, que como eu já falei, ele é muito ligado ao afetivo, né? E o moral, onde ela pode levar pensamentos e aprendizados para o resto da vida. A gente pode recordar também muitas brincadeiras de antigamente, como bolinha de gude, soltar pipa, pular corda. São brincadeiras que podem fazer com que as crianças interajam melhor e também que tragam aquela essência que é você montar um brinquedo, você conseguir brincar de algo diferente do que você está acostumado, que geralmente é correr, pega-pega. Então você sai daquilo e relembra brincadeiras que eram dos seus pais, dos seus avós. E uma das brincadeiras também, igual a peteca, né? Pode interagir os familiares ou o próprio professor dentro de sala de aula pode interagir fazendo com eles, né? Que eles ficam lisonjeados de poderem fazer o brinquedo para eles poderem brincar, né? E isso também ajuda no desenvolvimento motor fino da criança, onde elas aprendem a montar brinquedos e desenvolver aquilo. E isso é muito importante para a criança, porque você, além de você ensinar ela a brincar de coisas diferentes, ainda está ensinando ela a criar algo. Então, isso desenvolve tanto o psicomotor que a gente estava conversando, como a interação de uma criança com a outra, do professor e a criança. Isso é muito importante. Pois a educação física não é aquela coisa só rotineira, né? Como dizem, só jogar a bola e a criança brincar. A gente tem que pegar e tirar a criança do normal, né? Isso é o lúdico, você poder pegar e mostrar coisas novas, fazer coisas novas com a criança, certo? Tirar ela daquele âmbito, né, que é só a sala de aula, né? Isso, exatamente. Porque a criança hoje em dia já não tem tanta fascinação pela educação física. Claro, eles gostam daquela coisa de, educação física a gente vai sair da sala. A gente vai sair da sala, beleza. Mas para você conseguir fazer com que a criança preste atenção na tua aula, para você conseguir fazer com que a criança interaja na sua aula, é muito difícil. Então você tem que usar muito o lúdico para trazer essa criança para participar. Eles têm que ter prazer pela atividade proposta, né? Senão eles perdem o interesse e é uma coisa assim que você consegue prender a atenção deles por muito pouco tempo se eles perderem o interesse. Exatamente, né? Principalmente crianças de início, tipo do quinto, de 5 anos a 8 anos. Ensino Fundamental 1, né? Ensino Fundamental 1, séries iniciais, séries finais, assim, é mais difícil você conseguir prender a atenção deles. Tem que ser algo lúdico, tem que ser algo onde você consiga pegar e fazer algo diferente. Igual nos jogos. Nos jogos tem regras. Mas às vezes você pode fazer com que a criança crie uma regra para modificar aquele jogo. Para não ficar a mesma coisa que sempre entendeu? Vamos dizer, igual no Fundamental Séries Finais, que seria o de 6º ano a 9º, né? Você pegar e fazer o futsal lá. Você pegar e falar, não tem saída de bola. Fazer com que a criança vá criando regras aonde ela possa fazer, se passar por baixo da perna, aquela pessoa tem que sentar ou tá fora da brincadeira, coisas assim, onde a criança possa interagir na brincadeira. Porque daí deixa mais interessante, a criança quer ver, quer brincar, quer ver, entendeu?
Sim. Então, nisso, a gente pode entrar nas brincadeiras, onde elas se referem o espontâneo, né? Ao realizar atividades diversas, onde elas podem criar, onde elas podem ser elas mesmas, entendeu? E conseguem, assim, ser o que elas quiserem, né? Isso, Pode exatamente. usar o faz de conta, pode usar inúmeras formas, né? Para elas É onde interagirem. você busca criatividade, né? Então, o brinquedo que é usado é o brinquedo que ela mesma pode fazer, entendeu? E nisso, dela fazer o brinquedo, dela poder fazer a brincadeira, vem também de coisas igual hoje em dia da tecnologia, onde ela pode usar a tecnologia com personagens que ela vê nos jogos, com personagens que ela vê nos vídeos, nos filmes, nas séries, nos desenhos animados que ela assiste. Então, algo que elas possam ser aquilo, igual antigamente, vou voltar na minha época, as 3 espiãs demais, onde a gente queria ser uma das 3 espiãs, então isso se pode trazer pro jogo, pra brincadeira. Para eles, nesse momento em que eles querem ser o personagem favorito, eles pensam que eles são e pronto, e acabou. Ninguém pode tirar, né? Ninguém consegue. Se alguém falar assim, não, mas você não. Eles brigam e falam, não, eu sou sim. Tipo, eles conseguem, assim, utilizar muito a imaginação deles através da força de vontade que eles têm de ser aquele personagem, né? Exatamente, e isso é muito importante, que isso seja usado para chamar a atenção deles, para fazer com que eles participem mais das aulas. Isso é muito importante. Então, acho que essa utilização de coisas exteriores para aula é importante, porque daí as crianças querem mais participar, querem ser o que eles querem, entendeu? Então eles O que eles quiserem, né? Exatamente. Então, vamos refletir um pouco sobre essa questão do lúdico, sobre essa questão de brincar, sobre essa questão da educação. Será que tem uma forma da gente utilizar as brincadeiras para educar as crianças? Será que a gente consegue estudar brincando, né? Então, assim, na educação física, a gente pode juntar, às vezes, até mesmo a matemática, o português, a geografia, fazendo gincana, fazendo perguntas. Então, assim, vamos dizer que numa brincadeira a gente vai lá e coloca as crianças em fileira e dê um número para cada uma. Nessa questão delas, tipo, terem que decorar os números, fazer contas, essas coisas, é algo aonde você vai estar brincando e ao mesmo tempo vai estar ensinando a criança. Estimula também a competitividade deles, né? Sim, porque daí ele sempre vai querer aprender mais, ele sempre vai querer ser melhor, entendeu? Então nisso vai trazer com que a criança consiga aprender, como eu disse, a matemática mesmo. Se você faz uma brincadeira de somar ali, e daí se aquela soma tem que ser você, o teu número, você vai fazer com que estimule a cabeça da criança brincando. Você não vai estar sendo uma aula ruim e não vai estar sendo uma coisa difícil para a criança, entendeu? Que eles acabam memorizando, né? Seja na educação física, em qualquer disciplina, eles acabam memorizando uma forma mais prazerosa. Exatamente. Quando se é utilizado o lúdico, né? Sim, e isso é incrível, porque daí você vê o quanto a criança quer participar daquilo, o quanto ela quer estar brincando, estar aprendendo. Nisso a gente vai poder ver que a criança vai estar aprendendo de um modo leve, entendeu? Como se não fosse algo que ela não gostasse, ela ia querer participar cada vez mais. Então, essa coisa é muito importante. E juntar as disciplinas também é muito legal. A gente poder utilizar
outras disciplinas na educação física. Então, isso é muito joia. Até teve um tempo que a gente fez uma gincana onde era assim, a gincana tinha as etapas, e para você passar de uma etapa para a outra, você tinha que acertar questões de geografia, questões de matemática. Então, a criança ia evoluindo porque ela queria muito ganhar aquela gincana. Eles acabam elaborando estratégias, né? Para eles poderem ganhar a competição, para eles conseguirem o êxito naquilo, né? Exatamente. Bom, então, e como que a gente pode trabalhar isso com as crianças, igual os jogos? Como que a gente pode trabalhar os jogos com as crianças? Tipo, fazer com que elas pensem antecipadamente, igual você falou, de estudar para poder ganhar uma gincana, de estudar para poder brincar até mesmo, entendeu? Então, tipo, adequar as brincadeiras, os jogos para cada faixa etária, para que não seja muito difícil para as crianças de 4 a 6 anos, mas também não seja fácil. Adequar, tipo, equilibrar as atividades para que desenvolva cada vez mais, sabe? Que sejam também atraentes, para que chamem atenção, igual eu falei da questão de você usar personagens, você usar coisas que elas estão habituadas a ver. Que seja do cotidiano delas, né? Isso, exatamente. E verificar também, tipo assim, o espaço, se você tem um espaço bom para trabalhar essas atividades com essas crianças, mas geralmente até mesmo em sala de aula você consegue fazer brincadeiras que sejam lúdicas, sabe, para as crianças. Bom, em síntese, o que é o lúdico? O lúdico, ele satisfaz a necessidade de crescimento, ele desenvolve as atividades motoras e melhora as expressões corporais. Isso é, ele consegue fazer com que as crianças se expressem melhor, com que as crianças interajam melhor com as outras, interajam melhor com os professores, que faça com que ela vá melhorando o desenvolvimento não só motor, sabe? Mas também o movimento, o psico, né, dela, onde ela consegue se expressar tanto melhor, até em outras áreas, tipo outras aulas de outras matérias, né? A criança consegue desenvolver melhor a fala numa questão de dificuldade que ela tenha. Então, o lúdico vai melhorar muito as expressões dela nessa questão, sabe? Ele melhora o cognitivo delas, né? Isso, exatamente. E também o lúdico ajuda a aumentar o estímulo, a vontade de querer fazer alguma atividade, a vontade de querer participar mais de outras aulas. Então, o lúdico é muito importante para o desenvolvimento da criança, sabe? Ela tem mais atenção, ela tem mais percepção de coisas, ela melhora a memória da criança, porque daí você vai trabalhar aquela coisa mais divertida. Então, até o simples jogo da memória, você pode introduzir diversas disciplinas e ser feito de forma, assim, como posso dizer, inusitada, que é para fora da sala de aula, né? Fazer cartazes, assim, colocar na quadra, até para poder trabalhar ali o jogo da memória, né? Até a gente fez uma atividade assim na faculdade agora, esses tempos antes da pandemia, né? E tipo, foi muito legal o jeito que a gente montou. Era para criança de 4 a 6 anos. E eram cartazes grandes, eram colocados assim, e era como se fosse uma gincana. Então, você tinha que ir lá, procurar 2 pares, errava, outra criança ia, sabe? Então, tipo, fazia com que ela melhorasse a memória dela, o cognitivo, e ao mesmo tempo ela tava lá brincando, correndo, se divertindo, entendeu? Então, e trabalhando a competitividade, né? Exatamente. Que daí eles acabam elaborando estratégias
para querer ganhar do adversário, né? Exatamente, daí faz eles pensarem, vamos dizer assim, fora da caixinha, fazer eles desenvolverem melhor o pensamento deles, né? Então, fora isso, eles promovem a interação, que é aquela questão de grupo, de você ter uma melhor comunicação com outros colegas, com os próprios professores. Ele desenvolve o respeito, o cumprimento de regras, o trabalho em grupo. Por quê? Porque igual essa questão de cumprimento de regras é por causa que assim, tem o jogo, no lúdico tem o jogo tem regras, eles têm que seguir aquelas regras até determinado ponto. Então faz com que eles melhorem esse comportamento seguindo essas regras, entendeu? Então é muito importante para isso também. Ele auxilia também no domínio dos conceitos, das atitudes, desenvolve diversas habilidades diferentes, como a gente estava falando sobre o movimento motor fino, onde desenvolve, eles conseguem montar coisas, conseguem criar coisas, tipo a peteca, a pipa. Então, é algo que vai desenvolvendo cada vez mais essa interação da criança, né? Então, o lúdico ele desenvolve também a aprendizagem significativa, a fantasia, o entretenimento, imaginação, principalmente imaginação, onde eles conseguem criar coisas. E ser quem eles quiserem, né? Igual a gente citou a questão do personagem, né? Exatamente. A criatividade, concentração, tudo isso a gente pode trazer em uma aula só, onde você consegue trazer o lúdico e ao mesmo tempo tá ensinando algo à criança, sabe? E como que os jogos eles podem fazer e contribuir para o desenvolvimento das crianças? Bom, os jogos, eles, como a gente estava falando, eles têm certas regras, né? Então, a gente, com isso, a gente pode desenvolver tanto a parte física quanto a parte cognitiva. Na parte física, a gente vai fazer lá as crianças brincarem, correrem, saltarem, onde elas vão desenvolver essa parte física. E daí, a parte cognitiva pode ser usada, né, com um pensamento rápido, com elas fazendo brincadeiras onde elas tenham que pensar e agir ao mesmo tempo. Então sempre vai ter esse desenvolvimento da criança nessa área, sabe? Sim. Bom, eu vou citar uma frase do Piaget, onde ele fala que a atividade lúdica é um princípio fundamental para o desenvolvimento das atividades intelectuais das crianças, sendo, por isso, indispensável a prática educativa. Ou seja, o que ela fala? Ela fala que o lúdico é essencial ali na sala de aula para desenvolver tanto com cognitivo, quanto a parte motora, né? Então, ali é o essencial para que a criança sempre aprenda cada vez mais de um jeito gostoso, de um jeito suave, prazeroso. Eles, né? Exatamente. E quando as crianças não querem participar das aulas de educação física? Nossa, então é difícil. Só que aí entra o principal fator, que é o lúdico. Porque é importantíssimo o lúdico nessa hora para que as crianças se interessem mais pelas aulas, que elas queiram mais fazer as aulas. E o lúdico é isso, você inventar coisas novas, porque criança é curiosa. Elas querem algo novo, elas veem algo diferente, o olho brilha, então... E cada aula elas querem uma novidade, né? Exatamente. Cada aula elas querem algo diferente, algo novo, elas querem que você... Às vezes, o próprio professor brinque com elas, entendeu? Porque eles acham que a gente brincando é como se tivessem no mesmo nível que eles, assim, entendeu? Então,
isso é prazeroso para eles e pra gente também, sempre trazer coisas novas, ver que eles estão gostando de participar daquilo, sabe? É muito gostoso de ver isso, sabe? Pode? Você vai ter que Então, cortar ali. nos tempos de hoje, com a tecnologia avançada, como introduzi-la? Como que vocês professores de educação física, conseguem introduzir a tecnologia na educação? Bom, como a gente tá conversando de trazer personagens, trazer jogos que eles gostam, né? A gente tenta pegar e juntar os dois e fazer uma aula diferente, uma aula onde igual como Minecraft, que eles gostam muito, usar os zumbis como os pegadores, ou como aquela brincadeira que tinha da lava, o chão é lava, fazer com que elas procurem lugares para subir. Então, tipo, tudo o que eles assistem, a gente tem que estar meio que por cima para poder pegar, introduzir nas aulas e deixar a aula mais divertida, fazer com que eles queiram participar, queiram interagir. E nisso, a gente usa daí, pode usar o Minecraft, pode usar o Just Dance, que é o jogo de dança, né? Então, tipo, tudo que é novo, que use tecnologia, as crianças vão gostar, vão Consegue interagir. fazer também até campeonatos, né? De dança, Sim. de várias modalidades, né? Para poder atrair eles, que eles se sentem assim, vamos dizer, mais valorizados, né? Porque Sim. eles são a atração, eles são os astros, né? Exatamente. E no momento, nos dias de hoje, a gamificação está ficando cada vez mais entrando no nosso universo. Não tem como a gente pegar e falar que a tecnologia não serve para as aulas. A gente vai ter que cada vez mais se modificar e se moldar com a tecnologia, usando ela ali no meio das aulas, tipo, podendo colocar como uma brincadeira ou podendo usar ela para ensinar algo, entendeu? Então, acho que a tecnologia não é um meio ruim. A gente só precisa aprender a usar ao nosso favor, entendeu? Sim. Bom, eu vou falar uma frase do Vygotsky, aonde ele diz que a criança, por meio da brincadeira, reproduz o discurso externo e o internaliza, construindo seu próprio pensamento. Ou seja, a criança brincando ali, ela faz o pensamento dela, ela está fazendo a criatividade, está sendo desenvolvendo o seu cognitivo ali, né? Então, ao brincar, ela movimenta-se em busca de parceria e na exploração de objetos. Comunica-se com os seus pares, se expressa através de múltiplas linguagens, descobre regras e torna as decisões. Como a gente tinha falado, elas criando as regras, elas podem interagir melhor com as brincadeiras, entende? Às vezes eles criam as regras que beneficiam eles, né? Geralmente sim, mas daí a gente tem que interferir ali e tentar, tipo, levar eles a algo melhor. Mas é muito interessante eles quererem criar as regras, eles quererem interagir no meio da brincadeira. E em tudo isso, muitas vezes saem muitas regras boas, né? Sim, com eles certeza. Contribuem bastante. Eles têm uma criatividade que a gente não consegue nem chegar perto, porque quando você vê, eles já criaram regras, eles já estão brincando, eles mesmos se entendem, a gente não precisa nem fazer muita coisa, na verdade. Então, assim eles desenvolvem que também são importantes no aprendizado dos conhecimentos escolares. Então, as crianças são... A gente é quem tenta ensinar eles, mas na verdade quem ensina... Eles trazem muito aprendizado pra gente, né? Sim, eles mostram que também são inteligentes ali a ponto de
de criar coisas novas, de poder te ensinar a se comunicar melhor, entende? As crianças são uma fera, como dizem. E na cabeça de muitos, a educação física é apenas aquela matéria que joga a bola para a criança brincar. E na verdade não é, né? É uma matéria assim muito importante para a grade curricular do aluno, né? E que desenvolve muito eles, né? Bom, então, tem muitas pessoas que, até mesmo no meio da educação, tem muitas pessoas que pensam assim, que educação física é só jogar bola, que é só soltar a bola de futsal lá para molecada jogar, a bola de vôlei para as meninas jogar, e é isso educação física. Mas na verdade a gente tem que mostrar o nosso trabalho, sabe? Não só pegar e falar não é só isso, sabe? Mas a gente tem que mostrar pelas brincadeiras, mostrar pelos jogos que a gente dá para as crianças e não somente pegar e utilizar essa parte de jogar bola. Por isso entra muito o lúdico, aonde a gente pega e faz brincadeiras diferenciadas que até mesmo ensinam a jogar as modalidades que a gente conhece, que é o jogar futsal. Então, a gente com brincadeiras pode chegar ao esporte, entendeu? Porque até uma das características do lúdico também é as regras, né? Então não existe esporte sem as regras, né? Exatamente. É daí que a gente entra nos jogos e esporte, né? Porque os jogos são onde as crianças podem modificar as regras, né? E o esporte é aonde não pode, é onde você tem que seguir as regras exatamente. Então, os jogos, eles são algo que vão acompanhar para você aprender o esporte. Mas, então, é isso que a gente tem que mostrar, o trabalho que o professor tem para montar uma aula lúdica, sabe? Montar uma aula onde tem atividades diferenciadas, porque a gente tem que usar a criatividade, a gente tem que tentar entender a cabeça das crianças para poder dar uma aula dessa, sabe? E nessas aulas tem todo um plano, sabe? Aonde você tem que seguir o objetivo da aula. O que é o objetivo da aula? Fazer com que elas tenham desenvolvimento motor do quê? Tem um desenvolvimento motor fino, um desenvolvimento motor bruto, que seria o mais rígido, né? Qual que é a diferença, Sônia, do desenvolvimento motor fino e do desenvolvimento motor grosso? Então, o fino seria onde a criança usaria para amarrar um tênis, como a gente estava falando sobre fazer peteca, fazer pipa, ensina o movimento motor fino, pois daí é algo que ela vai aprendendo ao redor da vida, né? Amarrar um tênis, um laço de presente, algo assim. E o grosso seria o que você já aprende desde quando começa a andar, né? Que é correr, pular, subir sobre as coisas, então, né? Subir, saltar, então são essas coisas, essa é a diferença, sabe? Então a gente tem que, todo nesse plano de aula, a gente tem que colocar lá qual é o objetivo. Tem um objetivo cognitivo, tem um objetivo motor, sabe? Para poder dar aquela aula bem, sabe? Tem outra coisa também. Depois das aulas, geralmente, antes de acabar, uns 10 minutos antes, a gente tende a fazer uma hora da calma, que o meu professor diz. A hora da calma é sentar os alunos, explicar o porquê foi feita aquela aula, o que eles podem levar para a vida deles, entendeu? Se perdeu, o que isso significa, o perder, o ganhar. Tem que trabalhar muito isso neles, né? Tanto o ganhar como o perder. E através disso, igual a gente falou anteriormente, também foi citado em aulas do curso anterior, as aulas anteriores do curso,
que eles acabam montando as estratégias como num jogo de xadrez, por exemplo. Ele faz a estratégia dele, já pensando na jogada do próximo, né? Para poder próximas jogadas. Isso, cada vez que ele faz uma jogada, ele já tem que imaginar a jogada do próximo. Então, ele estimulando ali as estratégias e a linha de raciocínio para poder ganhar o jogo, né? Que o objetivo deles é ganhar do adversário, né? Mas daí tem a questão também essa é a competitividade, né? Sim. Onde ele tá jogando contra outra pessoa. E daí tem também o cooperativo, né? Os jogos cooperativos, onde você tem que jogar em equipe, jogando com a outra pessoa e não contra, né? Onde você tem que pegar e ensinar que a criança tem que saber trabalhar em grupo. Até tem aulas que a gente senta com as crianças e explica, olha, quando você for trabalhar, você vai ter que trabalhar em grupo, igual você está trabalhando em grupo nessa atividade, entendeu? Ou igual você vai trabalhar na faculdade, ou mais pra frente na escola, no fundamental séries finais, né? Onde você vai ter trabalhos em grupos e você vai ter que cooperar com o outro, né? Então, e aí isso a gente vai ter que mostrar que, além da educação física, é usado também na vida, né? Desenvolvendo o convívio deles, né? Entre eles, né? Exatamente, mostrando que tudo que é feito dentro da escola não é só para a escola, mas também para eles usarem... Para a vida toda, né? Exatamente. Então, eu queria falar uma fala do meu professor, que é de práticas educativas, né? E que ele fala muito nas aulas, ele fala também sobre o lúdico, né? A gente sempre trabalha muito com o lúdico, e ele fala assim que o lúdico são os jogos e as brincadeiras na sala de aula. O lúdico é tudo que não é um quadro, que é fora daquilo, né? Que não é aquele tradicional. Acho que é um jogo, uma brincadeira, uma musiquinha, qualquer musiquinha que faz parte do lúdico, sabe? Então, tudo aquilo que tá fora do normal, fora do quadro com giz, fora daquela educação, como que eu posso citar? Aquela educação regrada, né? Aquela educação assim que tem que ser tudo ali certinho, seguindo a risca, né? Que é algo que não chama a atenção das crianças, né? Esse tipo de educação. Então, terminando a frase que o meu professor fala muito, a atividade lúdica é muito importante na sala de aula, pois é através da atividade lúdica que a criança se desenvolve, interage e aprende. Então, essa é a fala do professor Lara, de atividade recreativa, e é onde ele me ensinou muita coisa dessa questão de você usar o lúdico para que você consiga puxar a criança, a atenção da criança, né? E sempre tá melhorando e desenvolvendo melhor as aulas, sabe? Então, eu acho que o lúdico é essencial para as aulas, tanto de educação física, quanto das aulas de português, matemática. Diversas disciplinas, exatamente, né? Ele é importante, pois brincando que a criança aprende, né? Isso mesmo. Então, a gente agradece a Sônia por um tempinho para poder falar um pouquinho mais sobre a educação física, né? A metodologia da educação física, o lúdico sendo usado, né, na disciplina de educação física e mostrando, né, ressaltando que o lúdico é muito importante em todas as disciplinas, né? Sim, exatamente. Para o interesse da criança, para o desenvolvimento da criança e para que ela nunca perca a paixão pelo aprender, né? Porque quanto mais interessado o aluno tiver, mais ele vai querer participar daquela aula, né? Então, muito obrigada, Eu Sônia. que agradeço. É muito gratificante estar aqui.
e mostrar um pouco do que a gente aprende, né? Tanto na faculdade quanto em sala de aula, na prática, né? Então é muito importante isso e passar um pouco da experiência que eu tenho. Então ficamos por aqui. Tchau! Boa noite! E depois desse bate-papo que teve aí, bem proveitoso, né, com a Sônia, a gente encerra por hoje a nossa aula, mas amanhã eu espero vocês para mais uma aula, né, que terá como tema, a aula de amanhã, o brincar como facilitador da aprendizagem. Muito obrigada a todos, até amanhã, conto com vocês e tchau, tchau, fiquem com Deus. Boogie!